Olá pessoal, aqui é a professora Fabiana, sejam todos bem-vindos a essa aula de álgebra linear. Esta é a nossa aula 6 e nós vamos falar de independência linear. Bom, para começar, vamos analisar o seguinte conjunto. É um conjunto S com três vetores do R2. Os vetores são 1, 0, 0, 1 e 1, 1, certo? E agora vamos escolher um vetor aleatoriamente lá no R2, que tem as coordenadas 4 e 3. Poderia ser qualquer outro vetor, tá certo? Nós pegamos o vetor 4, 3 e nós escrevemos de algumas maneiras diferentes, utilizando os vetores 1, 0, 0, 1 e 1, 1. E a gente aqui mostrou três formas de escrever o 4, 3, mas existem muitas outras maneiras. Aí, uma questão válida a se perguntar aqui é por que isso acontece? Por que a gente pode escrever o 4, 3 de tantas formas diferentes, utilizando os vetores 1, 0, 0, 1 e 1, 1, né? Então, olha só, isso acontece porque lá no conjunto S, um dos vetores é combinação linear dos outros. Um dos vetores, que é o 1, 1, ele é escrito como sendo 1 vezes 1, 0, mais 1 vezes 0, 1, né? Agora, olha só, pegando essa equação aqui e subtraindo o vetor 1 em ambos os membros, nós vamos ter essa equação de baixo, ó. 1 que multiplica 1, 0, mais 1 que multiplica 0, 1, menos 1 que multiplica 1, 1, igual a vetor nulo. Aqui no segundo membro, quando você faz menos 1, 1, deixa eu escrever isso para vocês. Quando a gente faz aqui menos 1, 1, esse cálculo aqui dá 0,0, que é o vetor nulo. E a gente acrescentou menos 1 em ambos os membros, né? Para ficar aqui, ó, com essa parcela no primeiro membro, certo? Bom, esta equação que nós temos aqui é uma equação que vai simbolizar o fato de que no conjunto S, um dos vetores é a combinação linear dos outros. Nós conseguimos aqui, ó, coeficientes para os vetores, não todos nulos. Um deles poderia até ser igual a zero, não tem problema, mas o importante é que tenha coeficientes diferentes de zero, dando o vetor nulo, tal que o cálculo do primeiro membro seja igual a vetor nulo. Sempre que isso acontecer, vai refletir o fato de no conjunto S um dos vetores ser combinação linear dos outros. E o que implica neste caso que aconteceu aqui. Quando você pega algum vetor do conjunto, ele não é escrito de forma única. Isso não é legal, tá? Para os nossos interesses em álgebra linear. Bom, então vamos continuar. Aqui nós vamos ver a definição mais importante desta aula, que é a definição de independência e dependência linear. Então, nós temos o seguinte, vamos considerar um espaço vetorial e um subconjunto desse espaço vetorial. Aqui nós colocamos R vetores, o importante é que esse subconjunto seja não vazio, tem que ter pelo menos um vetor lá dentro, tá? Então, a equação, ó, se K1 vezes V1 mais K2 vezes V2 mais KR vezes VR igual a vetor nulo, que é uma equação igual àquela anterior que a gente acabou de falar, se essa equação é satisfeita para escalares, ó, para coeficientes todos iguais a zero, então nós vamos falar que o S é linearmente independente. Nós vamos usar o código LI para falar linearmente independente. Caso contrário, se existir pelo menos um escalar diferente de zero, satisfazendo a equação, nós vamos falar que o conjunto S é linearmente dependente, LD. Dependente porque um ou mais vetores pode ser obtido combinando os demais, tá certo? Bom, vamos ver aqui alguns exemplos. O nosso primeiro exemplo são os vetores 1, 0, 0, 1 e 1, que a gente acabou de falar sobre eles lá atrás. Então, com esses vetores aqui, nós já vimos que a equação K1V1 mais K2V2 mais K3V3 igual a vetor nulo é satisfeita para K1 igual a 1, K2 igual a 1 e K3 igual a menos 1, ou seja, vale esta equação aqui. Então, se isso acontece, nós vamos falar que o conjunto S é linearmente dependente. A gente pode falar que o S, que contém todos os vetores, é linearmente dependente, ou então que os próprios vetores são linearmente dependentes. As duas formas estão corretas. Aqui nós temos um segundo exemplo, onde o conjunto S é constituído pelos vetores I, J, K, que são os vetores canônicos do R3,
E nós vamos analisar a equação. A equação K1i mais K2j mais K3k igual a vetor nulo só é satisfeita para coeficientes para escalares iguais a zero. E aqui nós estamos mostrando que isso realmente acontece. Ó, quando você pega K1i, K2j mais K3k igual a vetor nulo, como é que você vai encontrar esses escalares? Você vai encontrar substituindo os vetores na equação e desenvolvendo os cálculos. Então, quando a gente substitui os vetores na equação, você vai ter K1 vezes 100, K2 vezes 010 e K3 vezes 001. Quando você faz o cálculo do primeiro membro, o resultado fica... O vetor obtido aqui vai ser K1, K2, K3. No segundo membro tem o vetor nulo. E aqui a igualdade das coordenadas deve ser feita, porque nós temos a igualdade de vetores. Essa igualdade de coordenadas já vai te dar a solução do sistema, que é o K1, K2, K3 iguais a zero. Então, por isso, os vetores são linearmente independentes. Esse cálculo aqui, essa solução, ela foi bem imediata, porque os vetores são os vetores canônicos. Quando a gente tem vetores diferentes do canônico, como esse próximo exemplo, a gente vai ter um pouquinho mais de cálculo para fazer. Então, olha só. Nós temos o conjunto S com 3 vetores, dados por essas coordenadas aqui, do V1, V2, V3, e nós queremos analisar, nós vamos acabar mostrando que eles são linearmente dependentes nesse caso. Então, olha só. Sempre você vai trabalhar com a equação da combinação linear igual a vetor nulo. Esta é a equação que você vai trabalhar sempre para analisar linearmente a dependência ou independência linear. Então, aqui nós colocamos K1, substituiu aqui, gente, vamos trocar para V1, V2, V3, tem uma digitação aqui, ó. V1, V2, V3, aí nós vamos substituir os vetores, substituiu, igual a vetor nulo. Agora, olha só, o primeiro membro, vamos fazer as operações. Vamos olhar aqui a primeira coordenada do vetor, ó. K1 vezes 1, K1, 5K2 mais 3K3. Olha, a primeira coordenada. Agora, vamos ver a segunda coordenada. Menos 2K1, 6K2 e 2K3. Segunda coordenada. Por último, a terceira coordenada. 3K1 menos K2 mais K3, certo? Igual a vetor nulo. Agora, você vai fazer a igualdade das coordenadas, gerou o sistema. E você vai resolver o sistema. Nós colocamos aqui o método do escalonamento. Então, aqui na primeira matriz, nós temos os coeficientes do K1, K2 e K3. Aplicamos a eliminação gaussiana e nós encontramos esta matriz. Agora, vamos analisar essa matriz aqui. Então, olha só. Nós temos um pivô, 2 pivôs. Aqui nós temos os termos independentes, né? E a terceira coluna, note que não tem pivô. Então, se a terceira coluna não tem pivô, o K3 é livre. Se o K3 é livre, quer dizer que ele assume infinitos valores e, com certeza, K2 e K1 também assumirão infinitos valores. Ou seja, a equação da combinação linear vai ter solução diferente da solução 000. Por isso, a gente conclui aqui, ó, que o sistema, que o conjunto S, ou os vetores K1, K2 e K3, são linearmente dependentes. Será que tem alguma forma mais fácil de a gente tirar essa conclusão, que o conjunto S é linearmente dependente? Tem sim. No caso, pessoal, é quando a matriz dos coeficientes do sistema AK igual a vetor nulo for quadrada, que é o caso desse exemplo aqui, ó. Aqui nós temos uma matriz quadrada, ó, para os coeficientes das variáveis. Então, a gente pode recorrer ao determinante. É o que vai ser explicado aqui nessa observação, olha só. Aqui nós temos N vetores pertencentes ao Rn. Então, por exemplo, 3 vetores do R3, 2 vetores do R2, tá? E a equação da combinação linear igual a vetor nulo, que é a equação da definição. Essa equação é equivalente ao sistema homogêneo AK igual a vetor nulo. Escrever essa equação ou escrever apenas essa sentença matemática aqui é a mesma coisa. Onde A pertence a conjunto das matrizes N por N, ou seja, A é quadrada, certo? Então, nesse caso, se o determinante de A for diferente de zero, o que acontece com o sistema homogêneo? Só vai ter a solução trivial. E nesse caso, o que acontece com S? Vai ser linearmente independente. E se o determinante de A for igual a zero, o sistema vai ter
soluções não nulas, porque nós vamos ter variáveis livres, né? E o S será linearmente dependente. Bom, vamos repetir aqui os exemplos, olha só. Para o caso dos vetores canônicos, a equação da combinação linear, que é o AK igual ao vetor nulo, nos deu esse sistema. A matriz dos coeficientes é essa, o determinante dela é 1, que é diferente de 0. Então, o conjunto é linearmente independente. E já o outro exemplo, nós temos o AK igual ao vetor nulo, que nos dá esse sistema, e o determinante da matriz dos coeficientes, nesse caso, é 0. Então, a gente conclui que que o conjunto S, que os vetores são linearmente dependentes. Bom, vamos mostrar aqui mais um exemplo que, utilizando polinômios, onde a gente também vai usar o determinante, porque a matriz dos coeficientes que será gerada também é uma matriz quadrada. Então, olha só, nós temos o conjunto S com 3 polinômios do P2. Lembra que P2 é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 2, né? Então, nós temos aqui o polinômio P1, P2 e P3, e nós queremos mostrar que S é LD. Então, vamos lá. Você vai sempre trabalhar com a mesma equação, que é a equação da definição. K1, P1 mais K2, P2 mais K3, P3 é igual ao vetor nulo. Vai substituir os vetores, então, P1 é 1 menos x, P2, 5 mais 3x menos 2x ao quadrado, P3, 1 mais 3x menos x ao quadrado. O vetor nulo do conjunto P2 é um polinômio com todos os coeficientes iguais a 0, né? Agora, aqui na linha de baixo, esta sentença foi obtida agrupando os termos que não dependem de x, os termos que multiplicam x e os termos que multiplicam x ao quadrado. Aqui até a gente esqueceu de colocar x ao quadrado, vamos colocar agora, certo? Então, ó, quem é que multiplica, quem não depende de x? K1, 5K2 e K3, certo? Próximo termo, próximo parêntese é quem multiplica x, ó, menos K1x, então menos K1, 3K2 e 3K3, tudo multiplica x. Quem multiplica x ao quadrado? Na primeira parêntese não tem x ao quadrado, aqui já tem, ó, menos 2K2 e no último parêntese, menos K3. Tudo isso multiplica x ao quadrado, que é igual a 0 mais 0x mais 0x ao quadrado. Nesse momento, no primeiro membro, você tem um polinômio de grau menor ou igual a 2, que é igual a um polinômio nulo de grau menor ou igual a 2. Você tem igualdade de polinômios. A igualdade de polinômios implica na igualdade dos coeficientes correspondentes. Então, olha só, termo independente do primeiro membro é igual a termo independente do segundo membro. Coeficiente de x do primeiro membro é igual a coeficiente de x do segundo membro. E coeficiente de x ao quadrado do primeiro membro é igual a coeficiente de x ao quadrado do segundo membro. Temos um sistema linear, 3 variáveis, 3 equações, matriz dos coeficientes é quadrada e o determinante desta matriz é igual a 0. Isso implica que os vetores são linearmente dependentes. Então, aqui a gente conclui a solução. Próxima observação, nós vamos aqui mostrar para vocês que os polinômios P0, P1, P2 até Pn, que são 1x, x ao quadrado, x elevado a n, são linearmente independentes. Fica como exercício para vocês mostrarem. Aqui, vocês vão ter uma matriz dos coeficientes, uma identidade, matriz de identidade de grau de ordem n. O sistema AK igual a vetor nulo, esta matriz A é quadrada, e o determinante da matriz identidade vai ser igual a 1, que é diferente de 0, portanto, os vetores serão linearmente independentes. Bom, agora nós vamos listar aqui 3 teoremas muito importantes nesse estudo de independência linear. E em seguida, nós vamos fazer a demonstração dos 3 teoremas. Bom, então olha só. Seja V um espaço vetorial, e se S está contido em V é um conjunto com 2 ou mais vetores, então nós temos 2 situações. O conjunto S vai ser linearmente dependente se e somente se pelo menos um de seus vetores é a combinação linear dos outros. E letra B,
S é linearmente independente se e somente se nenhum de seus vetores é a combinação linear dos outros. Então, muito importante esse teorema. O próximo teorema: se um conjunto finito de vetores se um conjunto finito de vetores contém o vetor nulo, então o conjunto é linearmente dependente. Vamos só corrigir essa frase que é um pouco sem sentido, tá? Ou bota assim, um conjunto finito de vetores contendo o vetor nulo é linearmente dependente. Vamos cortar esse se aqui. Dois vetores são linearmente independentes se e somente se não são múltiplos um do outro. Então, comparando dois vetores, se não são múltiplos um do outro, são linearmente independentes. E por último, se S é um conjunto de vetores do Rn, então aqui nós temos R vetores, né, do Rn. Se R é maior do que N, ou seja, tem mais vetores do que o número N. Então, esse conjunto vai ser linearmente dependente, certo? Antes de mostrar a demonstração, vamos colocar um exemplo para ilustrar cada um dos teoremas. Então, olha só, primeiro exemplo, conjunto S tem os vetores 1, 0, 0, 1 e 1. É um conjunto que a gente trabalhou nessa aula, né? São vetores do R2, né? E nós vimos lá já na aula de hoje que o 1, 1 é combinação linear do 1, 0, 0, 1. Então, pelo teorema 1, você garante que esse conjunto S é linearmente dependente. Além disso, a gente pode usar também o teorema 3, porque o teorema 3 diz o seguinte: se você está no conjunto Rn e você tem mais de n vetores, eles serão linearmente dependentes. Então, você está no R2 e o conjunto tem mais de 2 vetores, então vai ser linearmente dependente. Próximo exemplo, nós temos aqui um conjunto de vetores do R3, são 3 vetores apenas. Ó, por ser 3 vetores, isso não garante que são linearmente independentes, tá? Eles podem ser dependentes também. Então, a gente tem que checar com os cálculos. Mas aqui a gente já fizemos o cálculo na aula de hoje e nós vimos que esses vetores aqui, nenhum deles é escrito como combinação linear dos outros. Então, eles serão linearmente independentes. O teorema 1, letra B, vamos voltar um pouquinho para a gente falar novamente. Teorema 1, letra B, ó. S é linearmente dependente se nenhum de seus vetores é combinação linear dos outros, né? Então, isso aí está ilustrado aqui nesse exemplo 2. Agora, exemplo 3. 1, 0 e 0, 0. Aqui nós temos o vetor nulo no conjunto 1, 0. Tem um 0 junto com o vetor nulo. Esse conjunto vai ser linearmente dependente pelo teorema 2, letra A. O teorema 2, letra A fala o seguinte: se tem um conjunto que tem o vetor nulo junto, esse conjunto é LD. Vamos fazer o cálculo aqui bem rapidinho, porque vocês vão perceber, ó. O cálculo que deve ser feito não é utilizando a combinação linear igual ao vetor nulo. Então, olha só. Tá aqui, K1 vezes 1, 0, K2 vezes 0, 0 tem que ser igual ao vetor nulo, né? Fala pra mim aqui, a gente precisa nem desenvolver todo o cálculo, a gente pode fazer por tentativa. Será que a gente consegue valores diferentes de 0, que colocando aqui no lugar do K1 e K2, a gente vai conseguir chegar aqui em 0, 0? Vai, olha só. Lembra que pode ter apenas um dos escalares sendo diferentes de 0, já garante que é LD. Então, eu vou colocar 0 para o K1, e esse K2 aqui, eu vou colocar o número 1. Olha, aqui vai ficar 0 vezes 1, 0 vai dar 0, 0. 1 vezes 0, 0 vai dar 0, 0, que é igual a 0, 0. Esse 1 que eu coloquei aqui podia ser qualquer número, porque quando eu multiplico por 0, 0, o resultado vai dar o vetor nulo. Então, sempre que o vetor nulo estiver dentro do conjunto, esse conjunto vai ser linearmente dependente. O próximo exemplo é o seguinte, ó. 1, 3, 0 e 0, 2, 1 são vetores do R3, é linearmente independente pelo teorema 2b. O teorema 2b diz o seguinte: tendo dois vetores, compare os dois. Se eles não forem múltiplos um do outro, eles são linearmente independentes. Esses dois aqui, se você ficar em dúvida nessa comparação, basta fazer o cálculo,
que é K1 vezes 130 mais K2 vezes 021 igual a vetor nulo. E analisar quem são K1 e K2, quais são as possibilidades para K1 e K2, tá? Agora aqui fica um pouco mais simples por serem dois apenas. Olha só, eles não são múltiplos um do outro, porque imagina, vamos pegar essa primeira coordenada aqui igual a 1, ó. Aqui tem 0 na primeira coordenada do outro. Então, como é que eu consigo multiplicar, ser múltiplo? Só fazer um parêntese aqui, o que significa ser múltiplo? Ó, tem o V1 e V2, né? Falar que eles são múltiplos quer dizer que um é obtido multiplicando o outro por algum número. Bom, se o V1 é igual a 130, K, e aqui é 021, para esse número aqui, ó, sair de 0 e virar 1, porque tem que valer essa igualdade para ser múltiplo, qual número que eu coloco aqui no lugar do K? Qualquer um que eu colocar e multiplicar por 0, o resultado continua dando 0, nunca vai dar apenas 1. Então, às vezes, olhar coordenada por coordenada é mais fácil você tirar a conclusão, nesse caso de ser múltiplos um do outro, do que você olhar o vetor como um todo. Então, foca em uma das coordenadas. Mesma coisa aqui, ó. Terceira coordenada é 0 e desse lado aqui é 1. Como é que eu faço o 0 virar 1? Multiplicando. O 1 virar 0, eu tenho que multiplicar por 0. Mas se você multiplicar esse vetor aqui por 0, você vai conseguir 0, 0, 0. Não vai conseguir 1, 3, 0. Então, eles não vão ser múltiplos um do outro. Então, quer dizer que eles são linearmente independentes. Muito bem. Próximo exemplo. Os vetores 1, 0, 1, 0, 1 e 1, 1 do R2 são LD pelo teorema 3. Aqui a gente colocou o mesmo conjunto, mas a gente queria fixar o teorema 1A, que é o que mesmo? No conjunto, um dos vetores ser múltiplos um do outro vai garantir que o conjunto é LD. Já o teorema 3 reforça o fato de que, sendo o conjunto Rn, se tiver mais de n vetores, o conjunto é LD. Então, aqui o conjunto é R2, tem mais de 2 vetores, então o conjunto é LD. E ainda, mais um exemplinho aqui, ó, 4 vetores do R3. Então, pela mesma razão do conjunto de cima, o conjunto S aqui vai ser LD também. Não precisa nem fazer o cálculo, vai ser LD porque tem mais de 3 vetores e são vetores do R3, tá certo? Então, com esses exemplos aqui, a gente consegue ter uma visão mais clara aí dos 3 teoremas. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho da demonstração de cada um dos teoremas. A demonstração vai ser algo a mais aí para vocês. Com tudo que a gente falou até agora, vocês já conseguem aplicar e fazer todas as questões da lista, tá bem? Então, agora vai ser uma parte a mais. O primeiro resultado que iremos demonstrar é o teorema 1, letra A, que diz o seguinte: S é linearmente dependente se e somente se pelo menos um de seus vetores é a combinação linear dos outros. Toda sentença, todo resultado que tem a sentença se e somente se, você tem que fazer duas partes. A demonstração consiste em duas partes. A primeira delas é supor, tomar como verdade o que está antes dessa sentença, que é S é LD, e mostrar o que está depois da sentença, pelo menos um de seus vetores é a combinação linear dos outros. E a segunda parte é tomar como verdade o que está depois da sentença, ou seja, pelo menos um de seus vetores é a combinação linear dos outros, e chegar na conclusão que S é LD. Isso vai ficar mais claro aqui na demonstração, ó. Essas partes que eu estou falando, a gente chama de ida e volta. A gente está ilustrando com essa seta. Então, aqui, vamos fazer a ida. A ida está tomando como verdade que o S é LD. Então, suponha que S é LD. Bom, se S é LD, o que a gente viu lá na definição? O que você vai usar aqui para demonstrar isso? Vai usar a definição, porque foi tudo que a gente viu até agora, né? A teoria. Então, S ser LD significa o quê? Que vai existir escalares, não todos nulos, pelo menos um aqui é diferente de 0,
que satisfaz a equação K1V1 mais K2V2 mais KRVR igual ao vetor nulo. Já que existe pelo menos um diferente de zero, suponha que seja o primeiro. K1 é diferente de zero. Então, se K1 é diferente de zero, o que você pode fazer nessa equação? Passa todos os outros termos para o segundo membro, todos vieram com sinal negativo, e depois divide por K1. Olha, quando você faz isso, você consegue escrever o V1 como combinação linear do V2, V3 até o VR. Então, você chegou à conclusão que o V1 é a combinação linear dos outros. Então, você chegou na conclusão que está depois da sentença. Agora, nós vamos fazer a volta. A volta é você supor como verdade, assume como verdade o que está depois da sentença se e somente se. Esse se e somente se é aquela seta com duas pontas. Por isso que as partes é só uma parte da ponta, da seta, desculpa, é só uma ponta da seta se e somente se. Então, agora a sua verdade é pelo menos um dos vetores da combinação linear dos outros. E vai chegar na conclusão que essa é a LD. Então, veja só. Suponha que pelo menos um dos vetores é a combinação linear dos outros. Então, ele está supondo que o V1 é a combinação linear do V2, V3 até VR. Bom, nessa equação, passou todo mundo para o primeiro membro. Ficou desse jeito, ó. E aqui, você tem uma sentença igual à sentença da definição de linearmente independente, onde um dos escalares, você já está vendo aqui, ó, que é o número 1, ou seja, um dos escalares é diferente de zero. Então, conclui que o conjunto V1, V2, V3 até VR é linearmente dependente. Então, aí esse quadradinho aqui a gente sempre coloca quando você conclui a demonstração. Além desse quadradinho, vocês podem ver no livro um quadradinho aberto, ou então, como queríamos demonstrar, CQD também aparece muito, ou como queríamos mostrar também aparece, certo? Então, nesses cursos de exata, nessas aulas de exatas que vocês vão estudar, vocês vão aprender diversas maneiras aí de colocar, de concluir demonstrações, de escrever a matemática, porque vocês vão ter professores de diversas formações, professor que tem formação no curso de física, no curso de matemática, no curso de engenharia. Isso vai enriquecendo aí o conhecimento de vocês. Bom, continuando, nós temos agora o resultado do teorema 1, letra B. Então, nós temos lá o seguinte, ó. S é linearmente independente se e somente se nenhum de seus vetores é a combinação linear dos outros. As sentenças, os resultados são parecidos, né? Mas a gente tem que ficar atento aí. O que você vai tomar como verdade e o que você quer mostrar. Isso, o que eu tomo como verdade na matemática é chamado de hipótese. Hipótese. E o que você quer mostrar é uma tese. Tese. Só abrindo um parênteses para falar um pouquinho mais, uma curiosidade. Quando a gente faz um curso de doutorado, a gente escreve uma tese no final. A gente tem que defender uma tese, que é algo novo, que não tinha, que você construiu ali, deu uma contribuição para a comunidade acadêmica e científica. Esse nome tese também é usado no meio jurídico. Agora, hipótese também é um nome muito usado. Hipótese é o que tem de verdade. Então, qualquer discussão que você for fazer, você pode falar assim, quais são as hipóteses sobre isso? Ou seja, qual que é a verdade relevante que você tem certeza sobre aquilo que está sendo discutido, né? E o que você quer mostrar? Qual é a tese? Então, olha só. Nós vamos começar aqui. Aqui ele começou demonstrando a volta. Não, aqui a seta tá errada, viu, gente? De digitação, ó. Mostrar a ida. Então, a ida é o quê? Nós vamos supor que o S é linearmente independente, tá? S é linearmente independente, já tem que ficar na mente o que significa. Já mentaliza aquela equação da definição, coloca ela linearmente bem grandona, com coeficientes todos iguais a zero, tá? E nós queremos mostrar que nenhum dos vetores é a combinação linear dos outros. Muito bem. Existe uma forma de demonstrar no meio das exatas, na matemática, que se chama demonstração por contradição. Demonstração por contradição é você falar o contrário do que você quer mostrar. É como se estivesse blefando.
Bom, eu vou blefar. Então, suponha que tem alguém que é a combinação linear dos outros. E aí você tem que chegar numa conclusão que fere a hipótese, que vai ao contrário da hipótese. Como a hipótese é aquilo que é soberano de verdadeiro, aí você tem que concluir, então, que você não podia ter feito essa contradição, tá bem? Bom, então vamos lá, ó. Vai supor por contradição que existe um vetor que é a combinação linear dos outros. Então, V1 é a combinação do V2 até o VR. Nessa equação aqui, passa todo mundo para o primeiro membro. Olha, tem uma equação da combinação linear, igual a definição, onde você já pode ver aqui, ó, que o coeficiente do V1 é 1, que é diferente de zero. Então, você conclui com isso que os vetores são linearmente dependentes. Bom, mas eu não podia concluir que eles são linearmente dependentes, porque por hipótese eles não são linearmente independentes. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque você veio por contradição e supôs algo que não poderia, que não existe. Então, a gente conclui que o conjunto S é linearmente independente. Então, a gente concluiu a ida do teorema. Vamos fazer a volta. Agora, na volta, você vai supor que nenhum dos vetores é combinação linear dos outros. E nós vamos mostrar que o S é LI. Vai supor por contradição novamente, ó. Supõe por contradição que o S é LD, que é mostrar que é LI, né? Você vai e supõe que o contrário. Suponha que S é LD. Se o S é LD, esta equação da definição deve ser satisfeita por pelo menos um dos escalares diferente de zero. Então, suponha que é o K1, que é diferente de zero. Então, na equação, a gente passa os termos para o segundo membro e divide por K1. Aqui vamos corrigir os sinais, ó, quando eu passo para o segundo membro, fica negativo, certo? Bom, então, quando você escreve isso aqui, V1 é a combinação linear do V2, V3, VR. Mas se essa combinação linear é possível, a gente está contradizendo a hipótese, porque na hipótese diz que nenhum dos vetores é combinação linear dos outros. Então, aquilo que você está supondo por contradição não pode acontecer. Então, você conclui que o conjunto é linearmente independente. E a gente concluiu a demonstração. O próximo resultado é o teorema 2, letra A. Um conjunto finito de vetores contendo o vetor nulo é linearmente dependente. Bom, então aqui nós temos um conjunto contendo o vetor nulo. Para analisar se os vetores são linearmente dependentes ou linearmente independentes, nós vamos trabalhar com a definição, que é a equação igual a vetor nulo. Então, aqui nós temos, ó, os K vetores mais o vetor nulo. Eu coloquei o coeficiente como sendo KR mais 1, porque aqui foi até KR, né? KR mais 1, vetor nulo. Aqui, pessoal, notem o seguinte: quais são os valores que a gente pode atribuir para K1, K2, KR que satisfazem essa equação? Por tentativa, já podemos colocar K1, K2, KR igual a 0 e o KR mais 1 sendo qualquer valor. Aqui a gente colocou o número 1, mas podia ser qualquer valor que nós vamos conseguir que essa equação aqui seja satisfeita. Então, quer dizer que tem escalares não todos nulos satisfazendo a equação, logo o conjunto será linearmente dependente. E o resultado do teorema 2, letra B, diz o seguinte: dois vetores são linearmente independentes se e somente se não são múltiplos um do outro. Aqui, novamente, um resultado com se e somente se. Então, tem que fazer ida e volta. Então, a ida, nós vamos considerar que o conjunto de vetores são linearmente independentes. Então, considere S um conjunto linearmente independente. E nós queremos mostrar que não são múltiplos um do outro. Bom, nós vamos fazer por contradição. Então, suponha que nós temos só dois vetores, né? Então, suponha que eles são múltiplos um do outro, que V1 é KV2. Bom, nesse conjunto aqui, se a gente passar o KV2 para o primeiro membro, vai ficar V1 menos KV2 é igual ao vetor nulo. E aqui, quem é que multiplica V1? O número 1. Então, é 1 V1 menos KV2 igual a vetor nulo. Então, dessa forma, a gente está chegando à conclusão que o V1 e o V2 são linearmente dependentes. Então, está contradizendo a hipótese. Então, nós não poderíamos ter suposto aqui, ó, que eles são múltiplos um do outro. Então, a gente vai concluir que eles não podem ser múltiplos um do outro. E a volta, nós vamos supor, considere o conjunto V1 e V2 e suponha que eles não são múltiplos um do outro. E nós queremos chegar que eles são linearmente independentes. Faremos por contradição. Suponha que eles são linearmente dependentes. Então, se são dependentes um do outro,
na combinação linear do K1V1 mais K2V2 igual ao vetor nulo, pelo menos um dos escalares é diferente de zero. Bom, suponha que seja o K1. Então, se K1 é diferente de zero, vem aqui na equação e isola V1, divide por K1, e aí nessa expressão que você chega, você está dizendo que V1 é múltiplo do V2. Mas isso não pode acontecer por hipótese. Então, você chegou numa contradição e logo aquilo que você está supondo aqui, ó, que é SLD, não pode acontecer. Então, quer dizer que o S tem que ser linearmente independente. E por último, para terminar, nós temos o resultado do teorema 3. Nós temos um conjunto aqui com R vetores. São vetores do Rn. Bom, se eles são vetores do Rn, cada um deles tem n coordenadas. Então, nós colocamos aqui, ó, V11, V12, V1n. Então, colocamos n coordenadas para cada um deles. E nós queremos chegar que se R é maior que n, o conjunto é LD. Nós vamos trabalhar com a definição. Então, tá aqui a equação da definição. Nós vamos substituir cada vetor aqui nessa equação. Então, veja só. Ao substituir, então nós temos K1V1, K2V2, KRVR, igual vetor nulo. Aí, nós fizemos os cálculos aqui. A primeira coordenada dos vetores serão K1V1, K1V11, K2V21, KRVR mais 1. Que é certo. Depois, a segunda coordenada, K1V21, até o último, que é KRVR2, até a última coordenada, que vai ser K1V1N mais KRVRN. Tudo isso aí é igual a vetor nulo. E aqui nesse sistema tem a igualdade das coordenadas. Então, nós chegamos num sistema de quantas equações? Nós temos aqui N equações e quantas incógnitas? K1, K2 até KR. R incógnitas. O R é maior do que N. Então, quer dizer que tem mais variáveis do que equações. Então, vocês vão agora lá na mente, ó, lembrar de todos os exercícios que vocês fizeram, dos escalonamentos. Quando tem mais variáveis do que equações, você consegue colocar pivô para todas as variáveis? Não consegue, porque tem menos equações do que variáveis. Então, quer dizer que vai ter variáveis livres. Então, se tem variáveis livres, tem infinitas soluções. Se tem infinitas soluções, tem soluções diferentes da 000, então serão vetores linearmente dependentes, certo? Bom, aqui a gente conclui a nossa teoria de hoje, a nossa aula. Então, eu convido vocês agora a praticarem tudo que a gente estudou com os exercícios, pessoal. Até a próxima aula e um abraço para todos.